Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma bênção, uma honra, é um privilégio podermos estar juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Certamente Deus quer falar com você, tem algo para a sua vida, quer te abençoar, e nós vamos orar nesse instante para que isso aconteça de fato na sua vida. Pai bendito, Deus amado, que estás no céu, que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, como já é feita aí no céu. Que o teu reino venha sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe todos os dias e cada dia com pão, com teto sobre as nossas cabeças. Ó Deus, com uma vida digna. Ó Deus, abençoa-nos. Em nome de Jesus, põe a tua mão sobre essa vida que está nos assistindo agora, está ouvindo essa palavra, e derrama sobre ela bênção sem medida, em nome de Jesus. Repreende todo o mal dessa vida, ó Deus, e que ela seja abençoada pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Hoje eu quero repartir com você uma palavra muito simples, muito pastoral, mas como toda palavra que sai da boca de Deus, eu sei que ela não vai voltar vazia, e ela vai cumprir o propósito que ela nos foi dada na sua vida, para você ser uma pessoa abençoada. Diz assim, capítulo 5 do Evangelho de Lucas: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para águas mais profundas. E disse a todos que estavam ali: lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, porque é o Senhor que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper, a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Gente, Pedro era um sujeito fantástico, sui generis. Ele era o rei das tiradas. Às vezes ele falava coisas que só poderiam ter sido reveladas por Deus, como quando ele se refere a Jesus como Filho do Deus vivo em Mateus 16, e o próprio Jesus diz: Simão, isso aí foi uma coisa do céu que você acabou de falar, foi uma revelação. E aqui no texto também, quando ele ainda nem conhecia Jesus direito, sabia? Não era ainda, ele era apenas o pecador que ainda não era pescador de almas. Ele era um pecador e pescador de peixes ainda. Não estava seguindo Jesus ainda. Então, aqui também, sem conhecer Jesus direito, ele crê que a palavra que Jesus havia lhe dado era digna de ser obedecida. E ele diz: porque é o Senhor que está dizendo isso, eu vou lançar as redes de novo, eu vou para o mar de novo, só porque é o Senhor. O fato deles não terem conseguido pescar a noite toda
não impediu Pedro de reconhecer que a palavra de Jesus merecia ser levada em consideração. Embora eles fossem exímios pescadores, não haviam pescado nada. E curiosamente, Pedro achou por bem fazer o que Jesus estava dizendo. Eu não entendo nada de pesca, mas pelo que eu ouço os outros dizerem, o melhor horário era a madrugada, que já tinha ido. Amanhã não era um bom horário, de manhã não era um bom horário para pescar. Mas sobre a palavra de Jesus, eles iam lançar as redes. É como se Pedro estivesse pensando o seguinte: eu não sei no que isso vai dar, mas se é Jesus que está dizendo, eu vou obedecer. A despeito do que possa parecer, mesmo que as circunstâncias estejam apontando para o outro lado, a despeito de parecer não fazer nenhum sentido, obedeça a palavra de Deus se você espera que Deus intervenha de alguma forma na sua vida. A palavra de Deus sempre prevalecerá sobre as circunstâncias. Eu gosto muito de uma expressão usada nas Escrituras, que é uma expressão que muda tudo as coisas. Ela é dita várias vezes nas Escrituras. É assim, o sujeito vem falando sobre um assunto, de repente ele diz o seguinte: mas Deus, e é o que Paulo fala em Efésios 2,4, né? Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, mas Deus reverteu essa situação. É uma expressão de mudança de cenário. E sempre haverá reviravoltas nas circunstâncias da vida de quem busca a Deus e obedece a sua palavra. Sempre. Então, quando Deus fala, quem não o ouve perde a oportunidade de ser abençoado. Quem não ouve perde a oportunidade de ter a sua vida transformada, restaurada, liberta, salva. Quem não ouve perde a oportunidade de ver a sua vida prosperar. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de reverter situações. Mas quando é obedecida, logicamente, ela tem o poder de mudar, inclusive, aquilo que a gente chama de tragédia anunciada, que são aquelas situações que todo mundo está vendo que vai desgraçar as vidas das pessoas e ninguém faz nada, fica só assistindo acontecer. As pessoas constroem suas casas nas encostas dos morros, e quando as chuvas vêm, como sempre acontece, o que é que se pode esperar senão desabamentos, soterramentos, tragédias anunciadas? Mas a palavra de Deus também tem o poder de mudar isso. Quando a gente obedece, a gente se torna instrumento nas mãos de Deus para ajudar quem não sabe se ajudar. A palavra de Deus, ela não só traz à existência o que não existe, ela também converte um cenário como esse aqui, que era um cenário deste Pedro aqui, era um cenário de cansaço, de desânimo, de frustração, de improdutividade. Então, a palavra de Deus, aqui na boca de Jesus, mudou esse cenário para um cenário de milagres, onde o vigor surgiu assim de uma forma tremenda, né? O desânimo deu lugar a um assombro. Cara, o que está acontecendo aqui? Olha quanto peixe a gente não conseguiu agora de repente assim. E a produtividade, ela rompe as redes das expectativas, porque talvez Pedro até acreditasse que poderia pegar alguma coisa, mas não naquela profusão, naquela quantidade. Então, toda vez que a gente opta por fazer o que Deus diz, nós somos abençoados. E eu não quero ficar aqui ligado ou focado na questão do milagre, que é sem dúvida
sempre muito bem-vindo. Mas o assunto nosso aqui é a obediência à palavra de Deus e o que isso produz e provoca em nós. Porque Pedro, ele poderia ter dito o seguinte para Jesus: estou cansado, mestre, agora não tenho vontade, não tenho ânimo, não tenho forças para isso, remar, jogar rede, puxar rede. Vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos deixar isso para hoje à noite. Aí hoje à noite eu tento de novo. É aquela coisa do tal do depois eu faço. Então, mas Pedro, ele não reagiu dessa forma. Por que ele não reagiu dessa forma? Eu entendo que há alguma coisa na palavra de Deus, na voz de Deus, que em determinadas situações, de determinadas circunstâncias, em determinadas ocasiões, soa de uma maneira tão convincente, tão poderosa, que é quase impossível não se submeter a ela. Pedro ouve as palavras de Jesus e simplesmente diz o seguinte: olha, já que é o Senhor falando, para eu ir para o mar e jogar as redes, de novo, quer saber de uma coisa? Eu vou. E foi. É uma pena que a gente não age assim toda vez que Deus fala conosco através da sua palavra. Quanta coisa a gente não perde porque não obedece à palavra de Deus. Ou quanta coisa a gente perde, né? Porque não obedece. Quanta coisa boa a gente deixa de ter, de receber, de fazer, porque não obedece o que Deus diz. Tem um hino que diz, que eu gosto muito, fala o seguinte: crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. E por que o fiel obedece? O fiel obedece porque também sabe que ao obedecer será o grande beneficiário daquilo tudo, ainda que seja difícil. E fé é, de certa maneira, um ato de obediência. E vice-versa, a obediência também é um ato de fé, porque quem obedece à palavra de Deus está dando um passo de fé. Porque na maioria das vezes a gente obedece sem saber o que vai acontecer em seguida, ou quanto tempo vai demorar para acontecer alguma coisa depois que a gente dá esse passo de fé. Não é assim, deu o passo de fé, as coisas já acontecem. Nem sempre é assim, ou quase nunca é assim. A gente dá o passo de fé e tem que esperar as coisas acontecerem. Lázaro está morto há 4 dias e Jesus chega e manda que alguém tire a pedra que tapava o sepulcro. Como assim tirar a pedra? O processo da decomposição já começou, está cheirando mal. Deixa para lá, Jesus, agora já era. Não veio quando foi chamado, agora quer dar uma de bonzão? E Jesus fala: tirem a pedra. Se ninguém tivesse obedecido a essa ordem, Lázaro teria ficado lá para sempre. É quase sempre muito difícil para nós obedecermos a palavra de Deus, porque, primeiro, ela nos manda fazer umas coisas que a gente acha que não vão adiantar. A gente tem essa mania de achar que o que está escrito aqui é uma coisa que não se aplica ao nosso caso. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Funcionou para o outro, mas para mim não vai. Ou então, tem coisas aqui que a gente simplesmente não quer fazer. Como, por exemplo, pedir perdão a alguém. Pô, como é chato esse negócio, como é... a gente não quer fazer isso. Como é se retratar com alguém, nossa, essas coisas são muito embaraçosas, são muito humilhantes, e a gente não gosta, não quer fazer. Essa é uma grande verdade.
Deus tem umas coisas que deixa a gente assim meio colocado meio na sinuca, porque Ele fala para a gente fazer sabendo que a gente não quer fazer. E tem também algumas coisas que, como a gente não conhece a lógica do sobrenatural, a gente só conhece a lógica do que é natural, a gente não acredita, não tem sentido para nós. Mas sobre a tua palavra vou lançar as redes, ou seja, como foi o Senhor quem disse, eu vou obedecer. Eu não acredito que vai funcionar, eu não quero fazer isso que me manda fazer, e eu não vejo sentido algum nisso, mas como é Deus que está mandando, como é Jesus que está falando, eu vou fazer. Essa é uma atitude que gera o sobrenatural, que gera milagres. Agora, eu sei que é mais fácil falar do que fazer. O que Jesus estava também dizendo para Pedro aqui, não era outra coisa senão para ele continuar, que não era para ele parar, que ele não devia deixar o desencorajamento, a aparente derrota, a frustração e até mesmo o cansaço fazê-lo desistir, que não era para ele se entregar a esses pensamentos e desistir de fazer o que ele sabia fazer naquele momento mesmo. Eu sei que ele não ia desistir de ser pescador, mas naquele momento ele tinha desistido, hoje não dá mais. E Jesus não queria que ele pensasse assim. A palavra de Jesus tinha mais a ver com um incentivo, porque normalmente é mais fácil desistir do que continuar, é mais fácil abandonar do que persistir. A gente pensa assim, mas nossa, parece que é tudo inútil. Parece que é uma batalha perdida. Você ajuda certas pessoas que não querem se ajudar e a gente fica patinando. Você ajuda e a pessoa não se levanta, a pessoa não se recompõe, a pessoa não vai à luta e dali a pouco está de novo, parece que é caso que a gente considera caso perdido. Eu confesso a vocês que tem horas em que as pessoas me pedem para orar por determinadas pessoas, que eu acho que não adianta. Não é que eu não acredito no poder de Deus e nem que eu não acredito na oração. Acredito tanto no poder de Deus quanto na oração, né? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas eu não acredito que a pessoa vai mudar às vezes. Não, aquela pessoa ali não, ela já conhece a palavra, ela já ouviu tantas vezes, a gente já falou tanto. Eu penso assim, eu acho isso, mas Jesus não pensa assim, Deus não vê assim. E ainda bem, porque se Jesus tivesse me considerado um caso perdido, Ele não teria passado pelo que passou e eu estaria condenado. E a história prossegue. O que eu acho interessante também aqui na história é esse timing de Jesus que chega exatamente naquele momento, quando eles estavam cansados, frustrados, sobrecarregados, possivelmente até irritados, porque ninguém fica de bom humor quando as coisas não saem como se espera. Você está querendo fazer um negócio que não deu certo. A maioria das pessoas fica irritada com isso. Eu fico irritado com isso, não é? Aí, para deixar a pessoa mais alegre ainda, chega alguém e fala assim: mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? O sangue, como diria Sidney Magal, o meu sangue ferve por você. Então, a gente não gosta quando a gente está assim na situação, que alguém chegue e diga para a gente o que a gente tem que fazer e como a gente tem que fazer. É pedir para levar a patada. Mas como eu disse antes, quando é Deus que fala, não dá para discutir. Ou a gente obedece e vê as nossas redes cheias, ou a gente não obedece e fica do jeito que está, que é o mesmo que deixar as coisas irem de mal
a pior. A obediência aqui, quando se trata da palavra de Deus, é a opção que os inteligentes fazem. E por inteligentes, eu me refiro àqueles que dão um passo de fé quando Deus fala. Aqui no texto tem um movimento espiritual acontecendo. Vejam que Jesus chega no momento da frustração e leva aqueles pescadores a um estado de perplexidade. Jesus chega quando eles estão cansados e os leva a um nível de adrenalina tremendo. Portanto, ouça o que a palavra de Deus diz, faça o que ela manda e creia nas promessas que ela contém. Aqueles homens deram o melhor de si durante toda a noite, mas nada aconteceu, não foi culpa deles não terem pescado nada. Acho até que foi coisa de Deus para ter aquele encontro com eles. Penso que Deus estava querendo mostrar àqueles homens que a presença de Jesus é que confere sucesso na vida das pessoas e que essa presença, essa interação com Ele se desenvolve justamente a partir da fraqueza humana, como Paulo bem disse em 2 Coríntios 12, 9. E essa ocasião também me lembrou de uma passagem do Salmo 30, versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque foi exatamente o que aconteceu aqui. Passaram por uma noite extenuante, cansativa, improdutiva, frustrante, mas pela manhã a situação mudou completamente. Quando Jesus chegou e falou com eles, e Pedro achou por bem seguir a orientação de Jesus, a situação mudou, a alegria veio pela manhã. Aquilo que está escrito, profetizado em Isaías 61, de 1 a 3, se cumpre aqui também nesse texto com Pedro. O que está escrito lá? Que Jesus foi enviado para consolar os que estão tristes, para derramar óleo de alegria onde antes havia pranto, para trazer vestes de louvor a quem está com o espírito deprimido. E foi o que aconteceu aqui. Olha o que Jesus fez na vida, nesse momento na vida deles. Veja quanta coisa boa acontece quando a palavra de Deus é observada. Sabe, gente, Deus nos responsabiliza só pelos nossos deveres. Ele nunca nos responsabiliza pelos resultados, porque a gente não tem controle dos resultados. E, como diz Zacarias 4, versículo 6, não é por força e nem por violência que a gente consegue as coisas, mas pelo Espírito do Senhor. Muitas das vitórias conquistadas por Israel foram resultantes de atitudes de lançar a rede sobre uma palavra dada. Deus chega para Josué e diz: Josué, é o seguinte, Moisés, meu servo, está morto, a fase dele, o tempo dele acabou, agora a batata vai assar na tua mão. Por isso, o jeito é você se apegar ao livro da lei, meditar nele dia e noite, fazer tudo conforme nele está escrito, porque se você agir dessa maneira, você vai prosperar, você vai ser abençoado, etc, etc, etc. E aí começam os preparativos para entrar na tal da terra prometida, para as conquistas que teriam de ser feitas em Canaã. E chega o dia da primeira conquista, Jericó, aquela cidadona, e vem a seguinte instrução da parte de Deus, que mais parecia uma receita de médico, né? Marchar uma vez por dia em volta de Jericó por 6 dias. Um comprimido por dia durante 6 dias. Marchar em volta de Jericó uma vez por dia durante 6 dias. Aí, no 7º dia, vocês vão marchar em volta da cidade 7 vezes. E vem algumas outras instruções, como tocar as trombetas, aquele negócio todo que a gente já sabe. E eles seguiram tudo à risca. Resultado, as muralhas caíram e o resto é história. Vocês já conhecem. Mas houve um incidente ali.
Porque um sujeito chamado Acã, ele pegou o que não era para pegar, e aí quando Israel vai para uma segunda conquista, numa cidadezinha bem menor, chamada Ai, por causa desse pecado de Acã, que pegou o que não era para pegar, Israel passa uma vergonha. Foi um desastre. Então, o que a gente apreende disso? É muito importante seguir a palavra de Deus, aprende disso. Disso depende o seu sucesso, as suas vitórias, as suas conquistas. Gideão seguiu as instruções de Deus e derrotou os midianitas. Eu não quero 30 mil homens, não quero 20 mil, quero só 300. Tá bom. Com 300 ele venceu 130 mil. É muita coisa. Por quê? Porque sobre a palavra de Deus eles lançaram a rede. É assim que a gente alcança a vitória. A palavra de Deus, gente, é inegociável. Não está aberta a discussão. Se Deus falou, está falado, ponto. Ou você faz o que ela diz, ou você se lasca. Simples assim. E o que mais acontece na vida da gente? A gente se lasca. Porque a gente não obedece. Porque a gente quer sempre negociar alguma coisa. A gente não lança as nossas redes a partir da palavra de Deus. Então, nós sempre estamos precisando de alguma coisa da parte de Deus que só Deus pode fazer. Pode ser uma cura física, pode ser uma oportunidade de emprego, pode ser a libertação de um vício, pode ser uma resposta a uma decisão importante a ser tomada, pode ser um renovo na alma, pode ser um aquecimento nas vendas do seu negócio, do seu comércio, pode ser uma solução financeira, pode ser uma restauração nas forças ou no ânimo, pode ser um avivamento espiritual, enfim, pode ser qualquer coisa. Eu desafio você hoje a lançar a sua rede com base na palavra de Deus. Faça o que ela diz para você fazer. Não discuta, não negocie, não se esquive. E experimente a bondade do Senhor. Experimente o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.